Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós iremos para o nosso último conteúdo sobre possibilidades e probabilidade. Vamos lá, página 138. Você já ouviu a frase que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar? Apesar de ser um mito popular muito propagado, em áreas de grande incidência podem cair não só dois raios, mas diversos deles no mesmo lugar. A probabilidade, por exemplo, de um indivíduo que mora na cidade ser atingido diretamente por um raio é pequeno, muito pequeno, menor do que 1 para 1 milhão. Só que, durante uma tempestade em uma área descampada, essa probabilidade ela pode passar a ser de 1 para 1000. Então, assim, quando eu falo de possibilidades, eu determino as possíveis soluções dentro de um limite de situações. E a probabilidade é aquilo que eu proponho diante, por exemplo, na Mega Sena, na Telecena, a probabilidade de eu ganhar dependendo da quantidade de pessoas que participaram também desse evento. E assim vai. Então vamos lá. Primeiro nós iremos falar de possibilidades. Nós temos aqui esse exemplo. Para ir ao cinema, Maurício teve que escolher uma bermuda e uma camiseta. Veja as opções que ele tem para compor o conjunto. Ele tem duas bermudas e 3 camisetas. Aí nós realizamos a pergunta: de quantas maneiras diferentes Maurício pode compor um conjunto com uma camiseta e com uma bermuda? O que vocês acham? Antes de nós confundirmos, existe a maneira, utilizando a matemática, em que a gente utiliza um diagrama de possibilidades para responder essa pergunta. Então, uma bermuda ele pode usar com 3 camisetas, a mesma bermuda. A outra bermuda também utilizando as 3 camisetas. Então, quais seriam as possibilidades aí? A outra maneira de apresentar a possibilidade é por meio de um quadro. Então, a primeira é por meio de diagramas e a segunda é por meio de um quadro, onde eu separo aqui a bermuda e as camisetas. Então, bermuda, camiseta amarela, bermuda, camisa listrada, bermuda, camisa rosa, bermuda preta, amarelo, bermuda preta listrada, bermuda preta, camisa rosa. Então, observando aí, a gente pode perceber que existe 3 possibilidades de camisetas para cada bermuda. Então, utilizando a matemática, temos quantidade de camisas 3 e quantidade de bermudas 2. Então, o total de possibilidades seria 2 vezes 3, que é igual a 6. Então, o Maurício, nesse caso, tem 6 possibilidades para compor o conjunto. Ou seja, possibilidades são os resultados possíveis de ocorrer em uma situação, ok? Aí eu quero realizar um dos exercícios com vocês para fixar melhor isso daí. Aí a segunda questão aqui, ó, por exemplo, da página 142, ele fala assim: construa um diagrama de possibilidades para determinar a quantidade de números de 2 algarismos diferentes que podem ser formados com os números 2, 3 e 5 sem repeti-los. Então, primeiro será colocar os 3 números aqui em cima e os outros 2 aqui. Então, 2, 3 e 5. Depois, 3. E quais outros 2? 2 e 5. E depois, 5 e os outros números 2 e 3. Então, pode ser 23, 25, 32, 35, 52, 53. Ou seja, é possível formar 6 números de 2 algarismos 4, cada um, ok? E o nosso próximo assunto será, só fechando mais aí essa questão, vamos resolver também essa questão 6 aqui, ó, para fixar bem esse conteúdo de possibilidades. Para ter acesso ao site, Thiago cadastrou uma senha composta de 3 letras seguidas de 4 algarismos, que podem se repetir. Sabendo que ele usou apenas as letras que compõem seu nome e os algarismos de 1 a 4, quantas são as possibilidades de senhas diferentes que Thiago pode ter cadastrado? Então, aqui, ó, ele fez 3 letras e 4 algarismos. Então, eu vou repetir as letras
né? Que no caso são 5 possibilidades. E aí os números que vão de 1 a 4. Ó, 3 letras seguidas de 4 possibilidades. Então seria 5 vezes 5 vezes 5. E os números são de 1 a 4, são 4, né? 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Multiplicando tudo, então existe 32 mil possibilidades de senhas diferentes, ok? Então, na possibilidade, eu calculo, através das opções dadas para mim, qual é o resultado possível referente aos valores dados. Agora, nós iremos fixar a questão da probabilidade, a diferença entre possibilidade entre as duas. Agora, no caso da probabilidade. Já na probabilidade, ele é um experimento aleatório e é aquele que, ainda que repetido diversas vezes, ele pode gerar resultados imprevisíveis. Por exemplo, se você lançar um dado como representado ao lado, qual será o resultado? A gente conhece todos os resultados possíveis quando a gente lança um dado, mas não pode prever qual certeza ou qual número que ocorrerá, porque é imprevisível, né? Se você jogar um dado novamente, a gente pode obter um resultado igual ao anterior ou diferente dele. Então, a gente diz que o lançamento de um dado é sempre um experimento aleatório. Os possíveis resultados que podem ser obtidos são as possibilidades, e a chance de cada uma delas ocorrer é probabilidade. Vamos calcular a seguinte maneira da probabilidade de um evento. A fórmula para calcular a probabilidade é quantidade de resultados favoráveis dividido pela quantidade de resultados possíveis. Por exemplo, no lançamento de um dado comum de 6 faces, os resultados possíveis podem ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, iremos calcular algumas probabilidades considerando o dado comum. Qual é a probabilidade de obter o número 3, por exemplo? Como o resultado favorável é apenas o número 3, isto é, apenas o resultado favorável, nós temos um número, que no caso ele quer qual seria a possibilidade de ser um número 3. A probabilidade de ser um número 3. Então, só temos um número 3 na sequência de 1 a 6. Se o dado tem 6 faces, então seria 1 dividido por 6, que é igual a 0,166 ou 16,6% aproximadamente. Agora, segundo exemplo aqui, ó. Qual é a probabilidade de obter um número menor do que 5? Quais são os números do dado menores que 5? 1, 2, 3 e 4. Então, nós temos 4 resultados favoráveis, 4 de 6, ok? 2 dividido por 3, simplificado, que é igual a 0,66 multiplicado por 100, transformando em porcentagem, aproximadamente 66,6% de dar e obter um desses valores aqui. E a terceira probabilidade é, qual é a probabilidade de obter o número par? A sequência dos números de um dado seria 2, 4, 6, certo? Os números pares. Então, existe 3 resultados favoráveis, ou seja, 3 dividido por 6, que é igual a 0,5, ou seja, 50%. Então, eu tenho 50% de chance de obter um resultado par. Ou seja, a probabilidade de um evento, ocorrer é sempre um número que varia de 0 a 1, ou seja, 0% a 100%. Além disso, um evento é chamado impossível se a probabilidade de sua ocorrência for igual a 0, ou certo se a probabilidade dessa ocorrência for igual a 1. Cite um evento impossível e um evento certo no lançamento de um dado comum. Por exemplo, um evento impossível é obter um número maior do que 6 em um dado, que a gente sabe que varia de 1 a 6. E um evento certo é obter um número menor do que 6, ou seja, de 1 a 6. Agora, observe outra situação envolvendo esses dois dados comuns. Leandro e Aline estão disputando um jogo de tabuleiro no qual seus respectivos peões percorrem as cartas de acordo com a diferença entre os valores obtidos em um lançamento de dois dados. Para isso, eles calculam o valor sorteado no primeiro dado menos o valor sorteado no segundo dado. Se a diferença entre eles for positiva, o peão ele vai percorrer as casas para frente, ele vai avançar, né?
E se ele for negativo, ele irá recuar, voltar para trás. Caso a diferença seja zero, o peão permanece na mesma casa. Então, vamos observar o quadro de possibilidades a seguir com todos os resultados. Olha a diferença da possibilidade para a probabilidade. Na possibilidade, eu lanço todas as minhas oportunidades. Então, a possibilidade dá 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, 1 e 6. Aí depois, 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3 e assim vai. Só que existe a probabilidade que facilita o nosso trabalho, né? Agora, se eu quero verificar se é mais provável que um peão percorra as casas para frente e para trás ou fique parado, Leandro contou a quantidade de números positivos, de números negativos de série no quadro de possibilidades, que foi esse daqui detalhado. Aí ele fez o seguinte, ó, a quantidade de números positivos foram 15, de um total de 36 lançamentos. Então, 15 sobre 36. A quantidade de números negativos foram 15 também, 15 de 36. E a quantidade de zeros foram 6 para 36. Então, ele concluiu que a probabilidade de um peão percorre casas para frente ou para trás é a mesma, porém, é menor a chance de que ele fique parado na mesma casa. Ou seja, a comparação de fração com denominador iguais, a gente compara-se com o numerador. Quem é o maior que 6 ou 15? O 15, né? Então, a fração 15 e 36 avos é maior do que 6 e 36. Por isso, ele disse que é menor a chance de que ele fique parado. Então, é mais possível, a probabilidade de ele andar é maior do que a probabilidade dele ficar parado. Vamos resolver a primeira questão para fixar isso daí, ó. Em um evento beneficente, será sorteada uma cesta matinal entre os 25 participantes. Se cada participante receber um único número de 1 a 25, qual é a probabilidade que o número sorteado seja ímpar? Então, de 1 a 25, quais são os números ímpares? 1, 3, possibilidades, certo? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25. Ou seja, existe 13 possibilidades de serem números ímpares. Agora eu lanço na probabilidade. O total de números são 25. Quantos ímpares? 13. Então, 13 sobre 25 é a probabilidade. Ou seja, possibilidade eu lanço detalhes. Probabilidade eu lanço proporção por meio de frações. E disso gera uma porcentagem. Quais são os números de 1 a 25 menores do que 10? Então, será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 números. Possibilidades. E a probabilidade será 9 para 25, que é o total de números. Letra C. Quais são os números maiores que 30? Não tem nenhum, né? Porque ele só foi de 1 a 25. Então, será 0. A probabilidade 0 dividido por 25 será 0. E a letra D. Quais são os números múltiplos de 5? De 1 a 25 será 5, 10, 15, 20 e 25. 5 números. E a probabilidade de 5 para 25. Alguns dos itens acima estão relacionados a um evento certo? Não. E a um evento impossível? Sim. O evento relacionado à letra C é impossível de ser resolvido. Ok? Então é isso. Vocês irão resolver agora a atividade da página 141 a 145. E até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!